Olá, minhas flores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gregory, professor de Física, e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo de eletrostática, tá? O estudo aí compreendido na terceira série do ensino médio, e durante todo esse período nós vamos tratar aí sobre alguns conceitos e alguns princípios. Vamos juntos? Vamos lá para alguns objetivos dessa nossa primeira aula e desse nosso processo, tá? Primeiro, compreender as propriedades de cargas elétricas, definida em razão do número de partículas elementares, verificar a atração e repulsão entre elementos carregados, identificar os diferentes processos de eletrização, estabelecer relações entre os processos de eletrização e as situações do nosso cotidiano. Principais conceitos e nomes que vocês vão ver aí durante todo esse período: carga elétrica, eletrização por atrito, eletrização por contato e indução. Beleza? Vamos lá? Você já se perguntou por que isso acontece, ou como que isso acontece, todos esses raios relâmpagos durante uma tempestade? Você já se imaginou agora vivendo sem algum desses itens? Energia elétrica, né? Luz elétrica, celular, chuveiro quente, secador, máquina de lavar. Você já imaginou vivendo sem essas coisas? Então, nós vamos começar a identificar e ver todos esses processos, beleza? Para a gente começar, nós vamos falar aí sobre os raios. Antigamente, bem antigamente, antes do surgimento da ciência, as civilizações primitivas acreditavam que todos os raios eram alguma ação de deuses, ou porque eles estavam nervosos, queriam punir, então tinha muito uma questão mística em relação a isso. Com o passar do tempo e desenvolvimento da ciência, outros pensadores e outros cientistas foram verificando. Por exemplo, Benjamin Franklin, ele constatou que um raio é simplesmente um fenômeno elétrico, que é aí cargas elétricas. E a partir de estudos antecedentes, como de Stephen Gray, que caracterizou a transferência de cargas elétricas para outros corpos, Charles Diffie, que identificou aí tipos diferentes de cargas elétricas, né? E Benjamin Franklin, com todo esse conhecimento adquirido durante o tempo, ele determinou, né, ele condicionou aí cargas positivas e cargas negativas, ou corpos eletricamente positivos ou corpos eletricamente negativos. Mas vamos lá, como que isso começou a surgir na humanidade? Um dos primeiros filósofos a se perguntar sobre isso foi o nosso querido Tales de Mileto. Tales de Mileto, né, ele é um grego da cidade de Mileto. Ele viveu entre os anos de 640 a.C. e 555 a.C. E uma das primeiras perguntas deles foi instigada pelo simples fato. Um certo dia, ele estava com um âmbar, que é essa imagem do lado aqui, que é uma resina vegetal, e ele verificou que quando ele atritou esse âmbar com um pedaço de lã, o âmbar teve a característica e a capacidade de quê? De conseguir atrair outros corpos leves e secos, né, como folhas e sementes, e isso ficou grudado no âmbar sem qualquer outro tipo de interferência. E devido ao âmbar, que hoje nós temos aí a palavra elétrico, eletricidade, elétron, tá? Âmbar vem da palavra grega electron. Então, a partir daí, começou todos os questionamentos e o estudo de eletricidades. Beleza? Vamos lá. Com o desenvolvimento, nós tivemos vários cientistas que propuseram ideias e hipóteses, tá? Sobre essa questão. O nosso estudo vai começar quando a gente falar de cargas elétricas. Então, nós precisamos entender o que é carga elétrica. Todo o corpo, toda a matéria, ela é constituída por átomos. E um átomo, de acordo com os estudos de Bohr e Rutherford, é constituído por átomos, e esses átomos ele é dividido em seções. Nós temos aí a eletrosfera, onde teremos a presença dos elétrons, e os elétrons possuem cargas negativas.
E no núcleo, nós vamos ter a presença de prótons e nêutrons. Os prótons possuem cargas positivas, enquanto os nêutrons possuem cargas nulas, quer dizer, não há carga. E a partir daí, nós vamos ter as diferenças dos processos de eletrização e dos corpos eletrizados. A nossa carga elementar, o que é isso? O valor numérico da carga, tanto de um próton quanto de um elétron, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E uma característica importantíssima que nós precisamos já, a partir de agora, identificar. Nem em um corpo somente os elétrons se movimentam. Os prótons ficam paradíssimos, tá certo? Então, a gente precisa aí entender esse processo. O que é um corpo eletricamente neutro? Um corpo eletricamente neutro, ele vai ser aquele corpo onde a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons são iguais. Quer dizer, a mesma quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Se eu estou falando de um corpo eletrizado positivamente, eu estou dizendo que eu vou ter mais cargas positivas do que cargas negativas. Isso eu estou falando que ele está eletrizado negativamente, eu tenho mais cargas negativas do que positivas. Agora, abre um parêntese aí. Por que um corpo fica eletrizado positivamente? Lembra no slide anterior que eu falei que apenas os elétrons se movimentam? Se ele está eletrizado positivamente, quer dizer que ele perdeu elétrons. Anote aí no seu caderno, perda de elétrons. Se ele está eletrizado positivamente, porque houve perda de elétrons. E se ele está eletrizado negativamente, é porque houve perda de prótons? Não, não. Houve ganho de elétrons, tá? Sempre quando a gente relacionar aí um corpo eletrizado, eu vou estar falando da perca ou do ganho de elétrons, ok? Princípios eletrostáticos, atração e repulsão, tá? Quando nós tivermos dois corpos ou dois objetos com cargas iguais, eles irão repelir. Eles querem se distanciar, eles querem afastar-se um do outro. Agora, quando nós tivermos aí dois corpos com cargas diferentes, opostas, eles vão querer estar juntos. Então, ele vai ter atração. Então, olha, cargas de sinais iguais repelem-se. Cargas de sinais opostos atraem-se. Um outro princípio eletrostático é a conservação das cargas elétricas. Em um sistema isolado, sem nenhuma interferência do meio externo, a quantidade de cargas no interior, de início é igual à quantidade de cargas no final. Se comecei um processo com 10 coulomb, quando passar por todos os processos de eletrização, vai ter no final, quando somar todas as cargas, também 10 coulombs. Isso não pode ser perdido, tá certo? Quantidade de carga. Todos os corpos podem ser medidos a quantidade de carga elétrica presente. Quer dizer, eu vou ter quanto de elétrons a mais, quantos de prótons a mais, ou quantos de elétrons a menos, né, nesse corpo. Então, nós vamos calcular aí a quantidade de carga por essa equaçãozinha simples, que eu chamo de quem? Olha que é mais fácil. Quem? Então, olha lá. O nosso Ezinho é a carga alimentar, quando nós já falamos anteriormente, que é a carga de um próton ou a carga de um elétron. E o nosso N é o número de elementos, tá? É o número de elétrons excedentes ou o número de perca de elétrons faltantes. Vamos ver um exemplo? Olha o seguinte. Para que um corpo neutro fique eletrizado com menos 3,2 coulombs de carga, quantos elétrons ele deve receber? Então, olha lá. Primeiro fato que nós precisamos ter é tirar todos esses dados do enunciado, beleza? Olha o seguinte, a nossa carga, ele já disse para a gente que é de menos 3,2 coulomb. Fala comigo, coulomb, coulomb.
Agora eu vou falar sobre ele, hein? A carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E a nossa equaçãozinha para descobrir a quantidade de carga é quem? Quem? Beleza? Então agora a gente faz o quê? Só substituir. Olha o seguinte. Então ficou menos 3,2 igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, por que que está aí esse sinal de negativo? Por que que tem esse menos aqui, ó? Ele não estava aqui? Olha o seguinte, eu não estou perguntando quantos elétrons. Qual que é a carga de um elétron? Negativa. Por isso, o nosso sinalzinho de menos. Então, vamos lá. 1,6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ficou menos 3,2 dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Menos com menos, mais 3,2 dividido por 1,6 dá 2. E olha, segue essa dica aí, ó. Se eu tenho um expoente que ele está negativo embaixo, ó, ele está negativo embaixo, ele sobe positivo. Se ele está negativo, ele sobe positivo. Por isso que ficou. Então tá aí. Olha que simples, tá? Então, de novo, observação. Como se trata de um recebimento de elétrons, então, olha, carga negativa, eu estou recebendo, olha o que ele falou, receber, a carga elétrica deve ser negativa. Beleza? 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 Então tá aí. Carga elementar. Já pararam também para observar que existe diferença entre condutores isolantes? Que dependendo de onde eu pegar em um aparelho elétrico, eu não tomo choque, porém, aonde eu pegar, em outra parte, eu posso tomar choque. Por quê? Então vamos lá, olha. Existem diferentes tipos de materiais. Então nós temos o que a gente chama de condutores, e todos os condutores, eles têm o quê? A facilidade de conduzir cargas elétricas, tá? Então os elétrons, eles se movimentam com muita facilidade. Então nós temos exemplo aí, a prata, o cobre, né? Então aqui nós temos aqui os nossos fiações elétricas, que em sua grande maioria é feita de cobre. Nós temos uma outra parte que chamamos de semicondutores. Então, ele tem uma condução intermediária desses elétrons nesse material. Um dos elementos mais importantes, né, e comuns é o germânio e o silício. E eu coloco aqui em observação o silício. Silício, ele é o material onde faz os chips de celular, de computador, tá? Então, ele é a matéria-prima para se conduzir, para se criar e produzir os chips. E os isolantes, eles têm uma dificuldade muito grande, então eles não permitem que os elétrons se movimentem, tá? Então, tem essa dificuldade dos elétrons se movimentarem. E por isso que, quando nós temos aí uns isolantes, muitas das vezes a gente não toma choque, porque esses elétrons eles não conseguem se movimentar nesse material. E grandes exemplos são os vidros e a borracha. Olha aqui o exemplozinho de uma fita isolante que a gente coloca em volta, né, de uma fiação quando a gente faz alguma emenda. Beleza? Processos de eletrização. Então, existem 3 processos de eletrização. O primeiro que nós vamos falar é sobre o atrito. Atrito é isso mesmo, esfregar. A gente vai começar a eletrizar um corpo a partir do momento que a gente começa a esfregar ele. Então, eu pego ali um pedaço de vidro, uma lã e começo a esfregar. A partir do momento, né, que eu separar esses corpos, eu vou ver que eles vão possuir carga. Mas, professor, como é que eu vou conseguir comprovar isso? Se eu tiver pedacinhos de papel sobre a mesa e após esfregar lã em um vidro e eu colocar qualquer um desses dois sobre, né, próximo a esses papéis, a gente vai ver que qualquer um desses dois corpos vão atrair esses papeizinhos, tá? E um fator importante que a gente precisa, após a litrização, os corpos, eles vão ser, primeiro, vamos voltar. Antes da litrização, os corpos precisam estar neutros. Então, eles estão neutros antes, sem carga nenhuma, então a quantidade de prótons e de elétrons são iguais. Porém, depois dessa eletrização,
a quantidade, as cargas vão ser opostas. Quer dizer, o vidro ele vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa. O que isso quer dizer? Que o vidro perdeu elétrons e os elétrons do vidro foram para lã, tá? Então, esse é o processo. Segundo processo, contato. É isso também, ó, encostar. Encostei um corpo no outro. A partir do momento que eu encostei, mas não atritei, ó, só encostei esse corpo, já vai haver transferência. Você já percebeu que às vezes quando está muito seco, você vai colocar a mão na maçaneta e você leva um choquezinho? Então, esse mesmo processo aí, tá? Houve um princípio de eletrização por contato. Quando você encostou, passou carga na sua mão e você teve essa sensação de choque. Beleza? Qual que é a parte fundamental? Antes, um dos corpos precisam estar eletrizados, seja positivo ou negativo, e depois o corpo, né, os corpos, eles vão ter cargas de mesmo sinal. Então, se antes o corpo era positivo, após o contato, os dois vão estar positivos. Se eles eram negativos, após o contato, os dois vão estar negativos. Indução. Aproximar. Indução, aproximar. Indução, aproximar. Indução, aproximar. Tá? Então, isso acontece quando a gente aproxima um corpo carregado, que a gente chama de indutor, de um corpo neutro, que a gente chama de induzido. Esse corpo carregado ele vai se aproximar. Lembra lá do princípio eletrostático da atração e repulsão? E lembra que um corpo neutro ele possui cargas positivas e cargas negativas juntas? Então, o que quer dizer isso? Que quando eu aproximo uma carga, um corpo eletrizado negativamente de um corpo neutro, eu vou fazer com que essas cargas se separem. Os elétrons vão se afastar do nosso corpo eletrizado negativamente, igual dá no GIF, e os prótons, né, vão ficar aí com uma parte mais concentrada. Então, houve uma separação de carga no meu corpo induzido. Como é que a gente faz para deixar com que esse corpo induzido se torne carregado? Eu preciso aí colocar um aterramento ou um fio terra, tá? Que muitas vezes somos nós, que pode ser um fio. Para quê? Para que haja um movimento dos elétrons. Então, os elétrons eles vão ou subir ou descer, tá? Se eu estiver com um indutor negativo, os elétrons descem. Se eu tiver com um indutor positivo, os elétrons sobem. Vamos para o exemplo? Olha aí, ó. Atrita-se uma placa de vidro com um pano de lã inicialmente neutros. Depois, faz-se a lã entrar em contato com uma bolinha de cortiça, também inicialmente neutra, suspensa por um fio isolante. Se aproximarmos a placa da bolinha, constataremos a ocorrência da atração ou da repulsão. Vamos lá. Então, vamos para o primeiro processo. Atritar uma placa de vidro com uma lã. Então, se eu atrito a placa de vidro neutra com uma lã neutra, após esse atrito, nós vamos ter aí o vidro positivo e a lã negativa, cargas opostas. Beleza? Segundo processo, aproximar a bolinha de cortiça da lã. Quando eu aproximo, eu vou encostar. Se eu encostei, eu tenho uma eletrização por contato. Tanto a lã quanto a bolinha da cortiça vão ter o mesmo sinal da carga. A lã é negativa, então a cortiça vai ser negativa também. Beleza? Porque é contato. E no final, né, eu quero saber sobre se eu aproximar a bolinha da placa de vidro. A placa de vidro não é positiva? A bolinha da cortiça não é negativa? Então é o seguinte, se eu tenho aí positivo e negativo, se são sinais diferentes, eles querem o quê? Atrair, beleza? Então, ao aproximar a plaquinha da bolinha, a atração, pois a placa está eletrizada positivamente e a bolinha negativamente. Certinho? Exemplo 2. Dispõe-se de 4 esferas metálicas iguais
e isoladas uma das outras. 3 delas, A, B, C, estão neutras, e a quarta, C, D, E, ou C, D, só desculpa, D, está eletrizada com carga Q, beleza? Coloca-se D em contato sucessivamente com A, B e C, com a carga elétrica final de D. Então vamos lá. Como são esferas metálicas, então metal, ele tem uma facilidade, né? Ele é um condutor e elas são iguais. Após o contato, as cargas elétricas tá errado aí, ó, em cada esfera serão iguais. Beleza? Por quê? É o mesmo tamanho, o mesmo material, então elas vão repartir, ó, na metade. Então aí, primeiro eu tenho carga aqui, e quando eu encosto D em A, eu vou repartir a minha carga aqui, a minha carga do corpo D para o corpo A. Professor, letra, eu não sei lidar com letra. Coloca o número 1 aí, ó, no Q, ó. Se eu tenho 1, 1 coulomb repartido para 2, cada um vai ter o quê? Meio coulomb. Por isso que tá aí, ó. D vai ser Q sobre 2 e A também Q sobre 2. Segundo, agora minha carga de D é o quê? Q sobre 2. Eu encosto de novo com B. Elas são iguais, então metade. Metade de meio é 1/4. Então nós vamos ter aí o corpo D e o corpo B com o quarto. Depois nós vamos para o corpo C. Então, D agora possui carga Q sobre 4, enquanto o nosso corpo nêutron, o C, não possui carga nenhuma. Se elas são iguais, elas vão repartir na metade, exatamente na metade. A metade de 1/4 vai ser 1/8. Então, no final, o nosso corpo D vai ter uma carga de Q sobre 8, ou 1/8 de Q. Beleza? Galerinha, então a gente vai ficar por aqui hoje. Esse foi o nosso processo. Tá com dúvida? Não entendeu? Volta de novo, volta o vídeo quantas vezes você precisar para você entender. Falei muito rápido? Coloque ele para passar devagarzinho, assim, ó, que aí a gente fala um pouco mais devagar. Belezinha? Grande abraço e até a próxima.